você traz sobre a tua vida a autoridade deste reino, o reino de Deus. Quando João foi arrebatado aos céus, capítulo 5 de Apocalipse, ele viu que na mão do Pai tinha um livro selado, com 7 selos. Selado quer dizer que ele estava fechado e ninguém podia abrir o livro. O destino eterno do reino está naquele livro escrito. Porque quando nós lemos na Bíblia os 7 selos, qual é o conteúdo dos 7 selos? Não é a vitória do Cordeiro sobre o pecado, sobre a grande Babilônia, sobre o anticristo, sobre o falso profeta e por fim sobre Satanás? Mas isso que o livro estava fechado. E um dos 24 anciãos perguntou dizendo: quem é digno de abrir este livro? Existe alguém no céu, na terra e debaixo da terra que seja digno de abrir este livro? E ninguém se manifestava. E João foi entrando em conflito, foi entrando num pensamento, porque se ninguém é digno de abrir este livro, então de que adiantou todas as coisas, a morte de Cristo, de que adiantou a igreja, de que adiantou a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa entrega, de que vale qualquer coisa, se ninguém pode abrir o livro? E João começou a chorar. Está escrito na Bíblia. Ele chorava, porque ninguém se manifestava, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Foi então que ele ouviu uma voz. Um dos 24 anciãos declarou dizendo: João, não chores. Mas como não chora? Como não chorar diante do destino eterno do reino, da humanidade, o destino final? Se esse livro não for aberto, de nada valeu todas as coisas. E o anjo disse, um dos anciãos disse: não chores, eis aqui. Eis aqui. Quem? Quem? O leão. É o leão. Por que leão? Porque ele é rei. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. Jesus é um leão. Ele é rei. Ele venceu para ter o direito de abrir o livro, de determinar o destino de todas as coisas. Ele ganhou esse direito na cruz. O leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. E diz o texto sagrado: voltei-me para ver, e voltado vi, e eis um cordeiro em pé. Um cordeiro como tendo sido morto. Diz que é o leão que venceu, mas a olhar é um cordeiro imolado. Um cordeiro como tendo sido. Olha a conjugação verbal. Ou seja, o sangue ainda está quente. O leão que venceu. Mas o modo desse leão vencer é como um cordeiro imolado. O caminho do reino. Nós não podemos chegar lá sem nos unirmos a ele nesses mesmos sofrimentos. Lembra quando ele disse: o Filho do Homem vai para Jerusalém sofrer? Pedro falou: isso de modo algum te acontecerá. Ele diz: arreda Satanás. Em seguida disse: se alguém quiser vir após mim, eu estou indo para o reino, só que importa sofrer antes de entrar no reino. Se alguém quiser vir após mim, então deve percorrer o mesmo caminho. E voltado viu um cordeiro, como tendo sido morto, recém-imolado. E diz o versículo 8, versículo 7, veio pois o cordeiro, o leão cordeiro,
e tomou a mão, ou tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando o cordeiro, leão, pegou o livro, o que aconteceu? Os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, eles começaram a cantar um cântico jamais cantado outrora, um cântico novo, e eles diziam, digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos. Por quê? Por quê? Que ele é digno. Não basta querer abrir o livro, tem que ter a dignidade. E essa dignidade, ela é conquistada, não é doada. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque é a continuação do versículo. Porque foste morto. Porque foste morto. Veja que a Bíblia está dando ênfase à conquista do reino e à morte de Jesus. Porque sem isso, de nada adiantaria perdoar pecados, se o reino não é dele. Continua usurpado, continua tomado. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem, e aqui você está inserido nesses que procedem, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre o que ele fez? Com o seu sangue. Ele comprou para si um povo. Você foi comprado, meu irmão. Comprado por um alto preço. Comprado com o sangue do cordeiro inocente. E para quê? O que tem de crente se batendo, desiludido, porque não entenderam a razão da sua redenção. Porque muitos desistem de caminhar. Por que muitos estão nas igrejas? Tem louvor, tem luzes, tem danças, tem congressos, tem cantores, tem bandas, tem pagode, tem festa genuína, tem sal grosso, tem tudo isso. Prosperidade material, mas não entenderam ainda onde é que eu me encaixo dentro do propósito divino. Você foi comprado e foi constituído reino e sacerdote. Você foi constituído reino e sacerdote. Diga, eu sou rei e sou sacerdote. A igreja é um reino de sacerdotes, um povo santo, comprado. Este reino não é como o reino de Israel. Este reino que é a igreja não é como a nação de Israel antiga, porque o povo de Israel recebeu objetivamente o reino. O que é objetivamente? Deus tinha um tratado escrito em tábuas de pedra, externo. E todo o vínculo de Deus com a nação de Israel era um vínculo no âmbito material. Se eles obedecessem o que estava nas tábuas de pedra, teriam uma terra que daria milho, ervilha, trigo, chuva, corpo sadio. Mas se eles não obedecessem, perderia a terra, a chuva, o trigo, o corpo sadio. Ou seja, este reino
chamado reino de Deus sobre Israel era objetivo, fora do homem. Mas quando veio Jesus, ele disse: olha, eu não quero dar a vocês um reino, eu quero constituir um reino em vós. É por isso que, da passagem do Antigo para o Novo Testamento, o que até então era chamado reino de Deus, passa a ser chamado em Mateus o reino dos céus. E eu fiz uma definição: reino dos céus é o governo celestial, cuja natureza celestial age no espiritual do homem regenerado. É o próprio Deus como governo, como soberania, como Altíssimo, como poderoso, vindo habitar o homem. Não é um reino baseado em leis humanas. Muitos líderes religiosos, bispos e pastores, nessas últimas eleições, têm pregado dizendo para o povo cristão votar nele, porque eles são a esperança de mudar o país. É mentira. Por quê? Porque esse reino dos céus, que é a igreja hoje, ele acontece dentro do homem. Por isso está dito em Mateus capítulo 13: eis que o semeador saiu a semear. A semente, versículo 19, é a palavra do reino. Essa palavra não é uma palavra morta, não é uma doutrina. A palavra é o próprio Cristo. Como diz, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E essa palavra é o reino, e este reino é a palavra, por isso é chamado a palavra do reino. Então o próprio Deus como reino e palavra é a semente plantada dentro do homem. Nicodemos, que estava na antiga dispensação, chegou para Jesus e falou: mestre, bem sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus, sereno, olhou para Nicodemos e disse: em verdade te digo, que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O conceito do Novo Testamento de reino requer um novo nascimento. Por quê? Porque agora o reino é interior, é uma questão de vida. A palavra do reino é semeada nos corações. Muitos corações não estão habilitados para receber essa palavra do reino. Mas nos corações em que essa palavra é semeada e que brota, essa pessoa agora, de acordo com a segunda parábola de Mateus 13, ele próprio como pessoa agora é a semente. Na parábola do semeador, a semente é a palavra do reino semeada no coração. Na segunda parábola, que é a parábola do trigo e do joio, diz que o trigo são os filhos do reino, e os filhos do reino são a semente que o homem semeou no seu campo. Você é uma semente? Você é uma semente? Se o grão de trigo, a semente, caindo na terra, onde é que tu estás? Na terra? Se não morrer, fica só. Olha a mensagem do reino. Mas se morrer, produz muito fruto. Há muitas pessoas que vêm aqui à nossa igreja e são como Nicodemos, gostam da palavra, gostam de Jesus, como compartilhava hoje o pastor Anderson. Mas quando olha essa intensidade de palavras que não oferecem carro, nem casas, nem dinheiro, fala de um reino eterno,